Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer sempre conteúdos aqui importantes, relevantes para você poder lidar com dificuldades que você está passando dentro do INSS. Pessoal, muita gente tem dúvida com relação à lesão. Existem tipos de lesão para receber benefício de INSS? Sim. Agora eu vou falar uma coisa muito interessante, tá? Existem três tipos de lesões: a leve, a média e aquela que é séria, aquela que é realmente contundente, tá? Todas elas geram benefício, tá? No caso, nós sempre falamos, né? Para uma lesão ou uma doença gerar um benefício de INSS para você, ela deve causar um tipo de incapacidade, né? As pessoas às vezes já ficaram até bravas comigo aqui. Eu não sei porque não entenderam direito quando eu falei que não é toda doença que dá direito a um benefício, porque o perito, né, ele vai julgar a incapacidade, no caso, que essa doença ou que essa lesão está causando. Acontecem injustiças de monte todos os dias no INSS, pessoal. Tanto é que nós sempre fazemos vídeos aqui alertando, ensinando, trazendo conhecimento exatamente para isso, para você poder lidar com essas dificuldades. Você chegar no INSS e de repente é o primeiro pedido seu de benefício e você tem uma recusa, você tem uma negativa e você não sabe nada, você fica desesperado. Por quê? Muitas vezes você está precisando daquele pagamento. Se você está no período de graça, período de graça é aquele que você, por exemplo, perdeu o emprego, foi demitido, mas você continua tendo ainda no mínimo 12 meses. Caso você aconteça uma lesão, uma doença, você continua tendo direito a receber um benefício, tá? Esse é o período de graça. Quando você preenche os requisitos, né, toda a documentação, comprovante de incapacidade, o perito, ele tem que dar o benefício. Mas é isso que acontece? Não, geralmente o perito não olha na cara desse segurado, muitas vezes ele digita alguma coisa ali no computador com relação à documentação e manda guardar a decisão. Depois das 21 horas, eu não sei se você sabe, através do portal Meu INSS, no mesmo dia você consegue receber, né, e ter ciência do resultado da sua perícia. Muitos segurados reclamam, né? Às vezes o perito, de sacanagem, né? Ele dá atenção, ele pega a documentação, ele olha para você, ele conversa com você, ele parece que se coloca no seu lugar, querendo, né, que ele está ali realmente fazendo um trabalho sério. E você, com todos os comprovantes, preenchendo todos os requisitos para receber o benefício, ele acaba negando. Por quê? Ele não tem necessidade de dar o resultado na sua frente, né? Então, para ele é mais fácil, depois que você sai, ele coloca um indeferimento e você que corra atrás. Aí a importância dos nossos vídeos, tá, pessoal? Aqui no canal, você está sempre ligado, você está participando aqui, inscrito no canal, com o sininho de notificação ativo, por quê? Sempre recebendo conteúdos que vão ajudar você num caso como esse. E aquele que eu estava falando, né, que fez o primeiro pedido, se ele não sabe nada, ele fica desesperado, ele não sabe para onde correr, muitas vezes sem salário, sem dinheiro, dependendo, né, desse benefício para sustentar a sua família, para dar continuidade no pagamento das suas contas. Então é muito importante. Agora, a lesão leve, ela pode dar sim, por exemplo, direito ao auxílio de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. Agora, essa lesão leve, quando você tem a aprovação do perito, geralmente é por períodos muito curtos, tá? 3, 4 meses. Você pode pedir, no caso, por exemplo, um prolongamento, se você ainda não está recuperado, por exemplo, da lesão que você teve, mesmo sendo leve. Você pode pedir uma prorrogação, ela é feita por 3 vezes. Tá? Depois da terceira vez é necessária uma perícia conclusiva ou uma perícia resolutiva para saber se ainda há necessidade, o INSS avaliar se você tem direito ou não. Porque muitas vezes vence esse prazo e o segurado ele não sabe que ele pode pedir a prorrogação e também começa a dar desesperos. Você pode fazer isso através do portal Meu INSS, a prorrogação, tá? Antigamente você tinha que ir na agência do INSS, muitas vezes você perdia o dia inteiro para resolver algum problema. Hoje, através desse portal, que facilita muito a vida de todo segurado, você ter o aplicativo no seu smartphone, no seu notebook ou no seu PC, você consegue fazer isso de uma forma rápida, prática, sem se submeter, por exemplo, a pegar condução, ir para local longe, acontecer algo com você rapidinho, você consegue fazer. Para aqueles, né, que, por exemplo, o INSS não consegue marcar perícia pelo prazo de 30 dias
e é casos de emergência, você consegue enviar através do portal toda a documentação que comprova a sua incapacidade. Nesses casos, o INSS em 10, 15 dias faz uma avaliação e ele pode conceder o benefício para você de auxílio-doença pelo período de 90 dias sem fazer perícia, tá? Esses 90 dias, eles são prorrogáveis por mais 90. Depois, se precisar continuar com o benefício, você vai ter que passar por uma perícia presencial, tá, pessoal? Agora, as lesões médias, daí nós já vamos entrando para algum outro fator dentro do INSS. Elas podem gerar, no caso, uma aposentadoria por invalidez, caso se houver, por exemplo, recorrência nessa mesma doença, né, por exemplo, ou na lesão, que tem aquele mesmo CID, e você diversas vezes recorrendo ao INSS, não tendo uma melhora e houver um agravamento nessa lesão ou nessa doença, sim, é possível você conseguir a aposentadoria por invalidez. Geralmente você vai conseguir isso na justiça, tá? O INSS antigamente, quando você passava, por exemplo, 2 anos recebendo um benefício devido a uma lesão ou uma doença, aquele mesmo CID não tinha resultado, o próprio INSS ele aposentava você por invalidez. Ele fazia essa conversão de benefício. Hoje não é mais assim, tá, pessoal? Eu estou falando de muito tempo atrás, de 10, 15 anos atrás. Hoje, o perito, mesmo que você chegue muitas vezes lá de cadeira de roda, né, deitado numa maca, não tem condições, o perito não dá a aposentadoria por invalidez de maneira alguma. O segurado é obrigado a recorrer à justiça, tá? Agora, as lesões graves, né, aquelas grave, pode acontecer sim, nesses casos. Por exemplo, uma cegueira, uma hepatopatia grave, como nós falamos já da lista de doenças, né, que são reconhecidas dentro do INSS, porque constam, né, na Organização Mundial de Saúde como doenças gravíssimas, né? Uma contaminação por radiação, AIDS, são diversas doenças. Inclusive nós temos vídeo aqui no canal que nós falamos com relação a essa doença. O lúpus foi incluído nessa doença, tá? Teve outras doenças também que foram incluídas, a epilepsia, que vai ajudar muitos segurados que infelizmente sofrem, né, com esses distúrbios, com esses problemas, e eles vão poder, no caso aí, considerada a lesão grave, considerada uma doença grave em estágio avançado, conseguirem se aposentar pelo INSS por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela não é definitiva, tá, pessoal? Muita gente confunde aí, acha que o Código 32, que identifica a aposentadoria por invalidez, que é um código que, eu estou aposentado definitivamente. Não. O Código 32, ele só serve para demonstrar para o INSS que aquela lesão ou aquela doença não é decorrente de trabalho, tá? Não foi decorrência, por exemplo, de um acidente de trabalho ou uma doença contraída devido ao trabalho, é só isso. Agora, com relação ao 92, sim, aí são doenças e acidentes relacionados a trabalho, tá? Aí o segurado, ele tem o valor mantido integral daquilo que ele recebia quando estava na ativa. Para quem se aposenta por invalidez depois da reforma da Previdência, você pode procurar vídeos aqui no canal, passa a receber um valor menor, tá? Antes da reforma da Previdência, você se aposentava por invalidez, você praticamente recebia o salário integral. Depois da reforma, mudou, teve algumas mudanças. E o valor é bem significativo a perda, porque você passa a receber praticamente aí 60% daquilo que você recebia no Código 32, tá? Que são doenças e acidentes que não são relacionadas com o trabalho, tá? Com a sua função. Então é necessário você saber dessas coisas. Inclusive nós já colocamos vídeo aqui falando das vantagens e desvantagens, se compensa ou não. Por exemplo, quem está de auxílio-doença, que continua recebendo uma média de 90%, 91% aí da sua renda, né, mesmo que estava nativa, quando ele aposenta por invalidez, ele cai, ele perde, tá? Cai para 60%. Então são vantagens e desvantagens. A aposentadoria por invalidez, ela pode sim também ser encaminhada para reabilitação profissional. Nós colocamos alguns vídeos atrás aqui falando sobre reabilitação, tá? Inclusive até dezembro agora, né? As revisões que iriam acontecer, elas foram suspensas, vão começar a partir de janeiro de 2024. Então está suspenso. Quem está na reabilitação profissional, passou por assistente social, mandou aguardar ou então está aguardando uma perícia de reabilitação, está parado isso, tá?
não pode mexer. E lembrando, o seu benefício, tanto de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, quando você está na reabilitação profissional, ele não pode ser cancelado, tá? Nem o benefício cessado, nem os pagamentos, tá bom, pessoal? Auxílio-doença que está na reabilitação profissional, caso não consiga participar, não consiga ser reabilitado para nenhum outro tipo de função, o INSS não pode simplesmente dispensar, tá? É necessário aí uma avaliação mais profunda para a aposentadoria por invalidez. Ah, mas você falou agora que ganha menos. Sim, ganha menos, mas é melhor do que você que está recebendo o auxílio-doença, de repente ter o seu benefício cessado, tá? E você só receber aqueles dias que ficou ativo e depois ter toda uma dor de cabeça para reativá-lo, ou mesmo entrar na justiça. Na justiça, o processo é de 18 a 24 meses. Muito demorado, tá? Ah, mas eu vou receber atrasados. Tudo bem, mas como é que você vai sobreviver durante esses 2 anos? Você está incapacitado dentro do INSS, você não pode trabalhar. Você tem alguém dentro da sua casa que pode continuar sustentando a casa, pagando as contas? Não. Se não tiver, vai depender de família, vai depender de amigos. Muitos ficam numa situação tão terrível que são sozinhos. Muitos têm a família afastada, que mora longe, ou mesmo a própria família não tem condições de ajudar. Quer dizer, são coisas que devem se pensar antes de tomar uma atitude. O importante é você estar sempre antenado com essas informações para não se iludir. Você, eu quero ser aposentado por invalidez, tá? Mas será que compensa no seu caso? Será que vai ser uma boa para você? Você consegue suportar uma queda aí de 40% nos seus rendimentos? Quer dizer, são tudo coisas que você deve avaliar antes de tomar qualquer atitude, tá? E a aposentadoria por invalidez, ela é chamada para revisão, tá? E, infelizmente, você pensar, pô, mas o aposentado por invalidez, ele já foi aposentado porque não tem condições de fazer nada. Mas o INSS alegou isso em 2022, que esse aposentado ele pode ter uma mudança no seu quadro de lesão ou de doença, né? E ter uma recuperação. Então, nesse caso, o INSS tem amparado pela lei o direito de estar sempre acompanhando. Então, ele chama assim para pente fino e para revisão, tá? A aposentadoria por invalidez, se caso ela for cessada, você não vai perder todos os seus direitos de uma só vez, tá? Você ainda depois, se você recebe há mais de 5 anos, você tem direito à mensalidade de recuperação. Caso você, por exemplo, seja sozinho, como eu falei, não tenha condições de se manter sozinho, precisa de um cuidador, você pode conseguir um adicional de 25%. Tem algumas vantagens dentro da aposentadoria por invalidez, tá? E, por exemplo, o tempo que é chamado é um pouco mais longo do que o auxílio-doença. Os períodos dentro do auxílio de incapacidade temporária, o auxílio-doença, eles são períodos muito mais curtos. Então, o segurado tem que estar sempre renovando a documentação, tem que estar sempre tudo em ordem. Pessoal, mais de metade, 50%, é a documentação. Você precisa ter que comprove todos os detalhes. Um laudo médico atualizado 30 a 45 dias, seu nome completo, nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, CID da doença, se você fez fisioterapia, um laudo de fisioterapia, histórico cirúrgico, exames, tudo, inclusive até as caixinhas do remédio é importante você guardar, tá? Isso tudo atualizado para você evitar problemas no INSS. Se já é difícil conseguir um benefício atendendo todos os requisitos, imagina você dando uma margem para o INSS falar, não, ele não tem uma documentação aqui, não ficou bem claro se existe ou não a incapacidade, porque ele não tem documentos que comprovem. Quer dizer, então é importante você acompanhar sempre nossos conteúdos aqui no canal. 10, 15 minutos que você assiste o nosso vídeo, você não está perdendo nada, ao contrário, você está ganhando um conhecimento valioso. De repente você fica perdendo tempo assistindo a televisão, uns programinhas que não tem nada a ver, né? Até de fofoca da vida dos outros, e você perde horas ali. Isso não te traz nada, e você não tem paciência, às vezes, de acompanhar os detalhes do que eu falo aqui em 10, 15 minutos, que podem salvar as condições de você continuar mantendo a sua família, pagando as suas contas, levando sustento para dentro de casa, tá bom? Então, fica essa dica, é muito importante. Quando você se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação, você é beneficiado com isso. Porque sempre que eu colocar um novo conteúdo, pode ser aquela informação importante que está dependendo e você está esperando e não sabia,
para poder tomar alguma atitude e não perder, por exemplo, seu benefício, não deixar de receber o seu pagamento, que é um direito seu, tá bom? Meu amigo que está chegando aqui pela primeira vez, minha amiga, sejam muito bem-vindos. É um prazer, tá? Sempre trazer conteúdos aqui, poder ajudar. Eu também sou muito ajudado por muita gente que me acompanha aqui no canal desde o início. Compartilhe o canal, incentiva, interage com o canal, tudo isso é muito importante. Então venha fazer parte aqui, não deixe de ter atenção para todos os conteúdos, mesmo que ele não sirva para você hoje, mas é um conhecimento que amanhã ou depois você pode utilizar dentro do INSS. Eu peço a Deus que abençoe a casa de vocês, a família de vocês, que traga paz, alegria, harmonia, que todos nós podemos aí ter força para superar os momentos difíceis que o mundo está passando, né? Infelizmente, mas vamos acreditar em Deus com as nossas orações, preces e vibrações, que o bem sempre vencerá. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.